querido aluno do 7º ano, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos. Lembrando mais uma vez que esses vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com seu professor ou a sua professora. E a proposta da aula de hoje é a gente falar um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem. Olha só, você se lembra o que são as figuras de linguagem? Quando eu coloco aqui para você, eu faço um desenho de um coração, o que você pensa? Amor, família, sentimento. E se eu desenho um livro, o que você pensa? Leitura, literatura, educação. Bom, então as figuras de linguagem, elas têm essa ideia, né? Eu vou fazer interpretações diferentes, eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais aprimorada para transmitir, às vezes, uma mesma ideia. E de acordo com essa ideia, eu tenho classificações. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa relembrar do sentido denotativo e do sentido conotativo. Olha só, o Sol é uma estrela. Isso aqui é o sentido denotativo, o sentido real, literal, o sentido que aparece lá no dicionário, se eu for consultar. Quando eu digo você é o sol da minha vida, não é literalmente que você seja o sol, seja a estrela que ilumina a terra, né? Mas você ilumina a minha vida, né? Você é importante para a minha vida, como o sol é importante para a terra. Então essa é uma leitura possível dentro do sentido conotativo, que é um sentido mais subjetivo, mais figurado. Quando eu tenho expressões idiomáticas, eu trabalho bastante essa questão da linguagem figurada. Então quando eu digo, ó, peixe fora d'água. O que é uma pessoa ser um peixe fora d'água, né? Ela não está no ambiente dela, ela não se encontra, ela não se sente bem. Quando eu digo engolir sapo, não é literalmente engolir um sapo, na verdade, né? Ou seja, eu estou ali passando por uma situação que eu tenho que fazer do jeito que me pedem para fazer, mesmo que eu não concorde, por exemplo. Chutar o balde, quando eu desisto, né? Vou chutar o balde, né? Desisto daquela situação, não vou insistir mais, não tem mais o que fazer. E segurar a vela, quando aquele coleguinha está de olho, né, numa coleguinha, você fica ali junto, né, não literalmente segurando uma vela, mas atrapalhando ali de repente uma conversa, né, que podia rolar. Bom, então aqui a gente tem exemplos, né, de expressões idiomáticas que nós usamos no dia a dia da nossa língua portuguesa, que às vezes a gente não quer dizer literalmente isso, né, não é realmente o peixe ficar fora d'água, ou eu engolir um sapo, ou eu chutar o balde, ou eu segurar uma vela. Tem um sentido ali por trás, né, que é um sentido figurado. Então, são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. E de acordo, né, com a estrutura que eu uso para transmitir essa linguagem, eu tenho classificações. Então, pode ser uma figura de pensamento, né, que eu vou trabalhar a nível de ideias. Então, aqui eu coloquei algumas, como a antítese, a personificação, a ironia, o paradoxo, a hipérbole, a sinestesia. Pode ser figuras de construção, alguns autores chamam de figuras de palavras. Então, vou trabalhar dentro da estrutura da frase, né? Então, a elipse, o polissíndeto, o hipérbato, a anáfora. Eu tenho também as figuras de som, a nível sonoro, a sonoridade da frase, né? Então, a sonância, a literação, a onomatopeia. E tem também as figuras de palavras, e ali tem algumas delas, né, comparação à metáfora e à metonímia. Bom, então esse foi o tema da aula passada, que tal a gente dar uma repassada aqui bem rapidinho? Então na aula passada a gente falou um pouquinho das figuras de palavras. A primeira que a gente analisou foi a metáfora, que é uma comparação que não deixa o elemento comparativo evidente, não tem um conectivo, não tem palavras como, por exemplo, como, que nem, igual. Olha só, aquela menina é uma flor. Eu não disse ela é como uma flor, eu disse ela é uma flor, certo? E o que eu entendo disso? Que ela é bonita, que ela é cheirosa, né? Mas ela não é literalmente uma flor. Já a comparação, ela tem um elemento aí conectivo, certo? Então, olha só, seus olhos são como jabuticabas, são negros como jabuticabas. Então, essa palavrinha aqui, esse conectivo, faz com que essa frase seja uma comparação e não uma metáfora. Okay? Eu poderia transformar isso numa metáfora? Sim. Seus olhos são jabuticabas. E aí eu tenho uma metáfora. Então, essa é a principal diferença entre essas duas figuras. A metonímia, ela substitui geralmente uma parte pelo todo. Pode ser o caso, por exemplo, quando eu substituo a obra pelo autor. Eu leio Machado de Assis. Na verdade, Machado de Assis foi uma pessoa, né? Foi um escritor, um autor. Então, eu não leio a pessoa, eu leio as obras daquela pessoa. Isso é uma metonímia. Pode ser também uma marca pelo produto, uma parte pelo todo. Existem outras possibilidades aí dentro da metonímia. A catacrese é quando eu faço um emprego impróprio, porque eu não tenho outra maneira de fazer, né?
aquilo. Por exemplo, embarcar significa colocar-se a bordo de um barco, certo? E eu digo que eu embarquei num avião, por exemplo, eu embarquei numa viagem. Mas se eu fosse analisar o sentido da palavra, embarcar é entrar dentro de um barco. Então, eu uso porque eu não tenho outra, né, expressão. Quando eu digo, por exemplo, o pé da mesa, né? Eu não tenho outra expressão para nomear aquela parte da mesa, por isso que eu digo pé da mesa, ou a boca do fogão, o céu da boca, né? Então, todos são exemplos de catacrese. Sinestesia é quando eu misturo sensações, quando eu misturo 5 sentidos. Quando eu digo, por exemplo, o cheiro doce da infância, né? A infância tem cheiro, esse cheiro é doce, né? Então, tem uma mistura aí do olfato com o paladar. A perífrase também é chamada de antonomasia por alguns autores. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que identifique. Então, olha só, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Eu poderia escrever, o leão, o rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Mas eu quis deixar essa frase mais bonita, mais poética. Então, eu substituí leão por rei das selvas, e todo mundo sabe quem é o rei das selvas, né? Quando eu digo, por exemplo, as escrituras sagradas, eu quero fazer referência à Bíblia. Quando eu digo os garotos de Liverpool, eu faço referência aos Beatles, tá? Então, nesse sentido. Bom, então essa foi a parte que a gente analisou da aula passada. Que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre figuras de linguagem? Hoje a gente vai falar especificamente das figuras de pensamento, e elas são utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação. Elas trabalham com a combinação de ideias, né, de pensamentos. A primeira delas é a hipérbole. Ela traz um exagero, e esse exagero é intencional. Olha só, quase morri de estudar. Na verdade, eu estou querendo transmitir a ideia, né, de que foi uma coisa muito difícil, eu quase perdi a minha vida de tanto que eu estudei. É um exagero, é claro. Eu já falei isso 1000 vezes, olha só, eu não falei exatamente 1000, mas eu falei muitas vezes. Então é um exagero, mas é um exagero intencional. O eufemismo é o contrário, eu uso algumas expressões para suavizar aquele discurso, para não causar tanto impacto. Quando eu digo, por exemplo, ele entregou a alma a Deus, né? Ele morreu, mas eu coloco isso de uma maneira mais suave, né? Mais leve. Era uma pessoa de caráter duvidoso. Olha só, quando eu digo que era de caráter duvidoso, era uma pessoa que era desonesta, era uma pessoa de má índole, né? Então, esse caráter duvidoso é uma maneira de suavizar aí a mensagem. Bom, a ironia é a apresentação do contrário daquilo que se afirma. A ironia é um dos que a gente mais usa no dia a dia, não é mesmo? Eu digo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer outra. É tão inteligente que não acerta nada. Bom, se ele é inteligente, ele teria que acertar tudo. Como você consegue encontrar as suas coisas neste quarto tão organizado? Ah, tenho certeza que você já ouviu alguma coisa parecida da sua mãe, não é mesmo? Então, se está tão organizado, como é que você não encontra nada? Aqui a gente tem uma ironia. A gente tem também, dentro das figuras de pensamento, a personificação ou prosopopeia, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou seres irracionais. Então, quando eu digo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, bem poético isso, né? Mas o jardim, ele não é uma pessoa, ele não tem olhos, ele não consegue olhar. Então, é uma personificação, também chamada de prosopopeia. Outro exemplo aqui, as ruas sofrem com a falta de pavimentação. Bom, as ruas não sofrem, né? Porque elas não são seres. São coisas inanimadas, né? Uma construção ali do homem. Então, ela não sofre, é uma maneira que eu utilizei para me expressar. Outra figura de pensamento é a antítese, que são o uso de termos opostos, palavras que são opostas. Daqui a pouquinho a gente vai ver o paradoxo, eu quero que você preste bastante atenção para a gente não fazer confusão nessa parte. Olha só, quando eu digo toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, eu tenho aqui guerra, que é antônimo, né, que é contrário de paz. O seu desejo encontra o meu profundo desprezo. Ó. Desejo, desprezo. São palavras com sentidos opostos. E então aqui eu tenho uma antítese. O paradoxo, ele também vai trabalhar essa questão dos opostos, mas a nível de ideia, não necessariamente duas palavras que são contrárias. Olha só, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Estou cego e vejo quanto isso é bom. Então, a nível de ideias aí. O autor do crime disse que a matou por amor. Bom, a gente mata porque a gente ama? Bom, estranho, né? Então, são ideias aí opostas, contrárias. A gradação, ela traz uma enumeração, certo? Então, ela vai citando na sequência. Olha só, inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Antes de partir, comprou roupas, uma malha, uma passagem de avião. Então, eu vou citando, né? Eu vou numerando aí
elementos na sequência e essa é a gradação. A apóstrofe é quando eu tenho uma interpelação feita com ênfase, né? Como se eu chamasse alguém, né? Se eu invocasse alguém ali na minha fala. Ó céus, é preciso chover mais? Então, ó céus é um exemplo de apóstrofe. Não posso mais, minha amiga, suportar tudo isso. Então, minha amiga, né? Como se eu falasse diretamente, né? Com aquela pessoa. Essa é a apóstrofe. Bom, e para a gente praticar um pouquinho mais, que tal a gente jogar um joguinho específico sobre figuras de pensamento? Vamos lá? Bom, vamos lá então. Leia o trecho do poema Dentro da Noite, de Manuel Bandeira. Dentro da noite, a vida canta, e esgarça névoas ao luar. Fosco minguante, o vale encanta, morreu pecando alguma santa. A água não para de chorar. Identifique uma figura de linguagem comum. Então, o que a gente tem aqui, ó? Paradoxo, sinestesia, hipérbole, prosopopeia ou personificação. Dentro da noite, a vida canta. E esgarça névoas ao luar, fosco minguante o vale encanta, morreu pecando alguma santa, a água não para de chorar. Olha só, quando tem essas construções aqui, ó, a vida canta, esgarça névoas ao luar, o vale encanta, a água não para de chorar. Então eu estou atribuindo ações, características que são dos seres humanos para seres inanimados, certo? Então aqui eu tenho uma prosopopeia ou personificação. Suas águas claras estão agora escuras, de mãos. Na frase, há a seguinte figura de pensamento. Então, suas águas claras estão agora escuras de mãos. Claras, escuras. Eu tenho uma antítese, ou seja, né, palavras opostas, uma personificação prosopopeia, que é quando eu atribuo atos, características, né, de seres humanos a seres inanimados, um eufemismo, quando eu suavizo a mensagem, a hipérbole, quando eu tenho um exagero na mensagem, ou a sinestesia, quando eu tenho mistura aí dos 5 sentidos. Bom, você deve ter dito, então, que é uma antítese, certo? Eu tenho claras e escuras. São palavras aí que são opostas. Mais uma para a gente analisar. O aluno faltou com a verdade. Tem presente que figura de pensamento. Bom, faltou com a verdade, eu quero dizer que ele mentiu de uma maneira mais suave, mais indireta. Então, a hipérbole é um exagero, né? O paradoxo é quando eu tenho ideias aí, né? A nível de ideias que são contrárias. O eufemismo é quando eu suavizo, então é essa a resposta. E a personificação ou prosopopeia é quando eu atribuo características dos seres humanos a seres inanimados. Então, aqui eu tenho eufemismo, certo? Vou falar de uma maneira bem delicada que ele mentiu. Mais uma. Leia o trecho do texto de Laerte Sodré sobre a astronomia. Começamos na década de 70, enquanto países como o Chile e o México já contavam com milhares de estudos e estavam anos-luz à nossa frente. Ao fazer essa declaração, o astrônomo utilizou um termo típico de sua atividade profissional, anos-luz, mas empregou em um sentido exagerado. A esse recurso expressivo damos o nome de letra A, personificação prosopopeia, letra B, hipérbole, letra C, paradoxo ou letra D, ironia. Bom, quando ele exagerou, né, anos-luz, então eu tenho aqui uma hipérbole, na verdade não foi tanto assim. Mais uma para a gente finalizar o joguinho. Na imagem, há uma crítica que é muito comum em charges e cartoons e campanha de conscientização social. Que exemplo de figura de pensamento temos na tirinha? Olha só, papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Bom, então aqui, né, ele está com a Constituição na mão, né, a Constituição brasileira, que assegura, né, que todo brasileiro tem direito à moradia, mas para o filho aqui, né, isso parece um conto de fadas, porque é um sonho, né, que está imaginando, que na verdade ele não tem um lugar para dormir. Então aqui eu tenho uma hipérbole, ou seja, um exagero, um paradoxo são ideias contrárias, é uma ironia ou é uma antítese? Bom, a gente tem aqui uma ironia, certo? Então, na verdade, não é todo brasileiro que tem onde dormir, onde morar, né? Ótimo, vamos lá, vamos finalizar nossa aula? Bem, então estamos finalizando mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho mais das figuras de linguagem. Nós revisamos as figuras de palavra, conhecemos e analisamos algumas figuras de pensamento. Nas próximas aulas nós vamos falar das figuras de sintaxe e também das figuras de som. Espero que você tenha gostado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!